A palavra inferno, em algumas traduções da Bíblia, é derivada do termo grego antigo Gehenna, que é uma transliteração da expressão hebraica Gehinnom, que significa Vale de Inom. O Vale de Inom era um vale localizado perto de Jerusalém, que historicamente foi associado a práticas pagãs, incluindo rituais de sacrifícios humanos. No Antigo Testamento, há referências a esse vale como um lugar de cultos pagãos condenados por Deus. Este vale também era usado como depósito de lixo, onde se lançavam os cadáveres de pessoas que eram consideradas indignas, restos de animais e toda outra espécie de imundície. Usava-se enxofre para manter o fogo aceso e queimar o lixo. O termo Gehenna foi usado por Jesus nos evangelhos para simbolizar um lugar de punição e condenação. Ele usou esse termo para transmitir a gravidade das consequências do pecado e da rejeição de Deus. Ao longo do tempo, esse termo grego acabou sendo associado à ideia do inferno como um lugar de tormento eterno nas tradições cristãs. O tema do inferno é uma das questões mais debatidas e controversas dentro do contexto religioso e teológico. A Bíblia, como texto sagrado central para o cristianismo, apresenta uma série de passagens que abordam o inferno e suas implicações. As palavras de Jesus são fundamentais para a compreensão do conceito do inferno na Bíblia. Ele frequentemente advertia sobre a realidade do inferno e enfatizava a necessidade de arrependimento. Jesus usava a linguagem vívida, como fogo inextinguível e trevas exteriores, para transmitir a seriedade da escolha entre seguir a Deus ou rejeitá-lo. Descrições bíblicas do inferno. As descrições do inferno na Bíblia são variadas e muitas vezes simbólicas. Elas apresentam o inferno como um lugar de punição e separação eterna de Deus. Fogo eterno. A imagem do fogo é frequentemente associada ao inferno nas Escrituras. Jesus, em seus ensinamentos, menciona o fogo inextinguível e fornalha de fogo como símbolos de punição. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. O inferno também é descrito como um lugar de trevas exteriores, e choro e rangir de dentes, que denotam angústia e sofrimento. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço, e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e rangir de dentes. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e rangir de dentes. O livro de Apocalipse descreve um lago de fogo, onde a morte e o inferno são lançados. Essa imagem reforça a ideia de condenação eterna. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Propósito do inferno. O propósito do inferno, de acordo com as interpretações bíblicas, é a justa punição para aqueles que rejeitam a Deus e persistem no pecado. A Bíblia enfatiza que Deus é um Deus de justiça e que o pecado tem consequências. O inferno é apresentado como o destino final daqueles que não se arrependem e não buscam a reconciliação com Deus. Interpretações teológicas. Existem várias interpretações teológicas sobre o inferno, e essas diferenças muitas vezes refletem as crenças denominacionais e individuais. Algumas das principais interpretações incluem: inferno literal. Essa interpretação acredita que o inferno é um lugar de tormento eterno e real, onde os ímpios enfrentarão um sofrimento interminável. Aniquilacionismo. É uma doutrina escatológica minoritária que diz que as almas dos pecadores serão aniquiladas após a morte de seus corpos físicos. Alguns argumentam que aqueles que não estão em comunhão com Deus serão eventualmente destruídos, cessando de existir, em vez de sofrerem eternamente. Universalismo. Doutrina que afirma que todos os homens estão destinados à salvação eterna, em virtude da bondade de Deus. Esta interpretação sugere que Deus eventualmente reconciliará todas as almas consigo mesmo, eliminando o sofrimento eterno. Metáfora. Alguns estudiosos veem as descrições do inferno como metáforas ou figuras de linguagem destinadas a transmitir lições espirituais mais profundas, em vez de uma descrição literal. O conceito do inferno na Bíblia é complexo e multifacetado,
refletindo as crenças e interpretações dos estudiosos e teólogos ao longo dos séculos. Independentemente das interpretações individuais, é indiscutível que a Bíblia apresenta o inferno como um lugar de separação eterna de Deus, onde os não arrependidos enfrentam consequências dolorosas. Ao mesmo tempo, a mensagem de Jesus também destaca a esperança de reconciliação com Deus através da fé. É essencial lembrar que o inferno não deve ser visto isoladamente, mas como parte de uma compreensão mais ampla das Escrituras e das mensagens de amor, graça e salvação que a Bíblia também oferece.